Imagine assumir o controle de uma vida ou de uma situação completamente arruinada. O caos à sua volta parece insuperável. As pessoas ao seu redor desacreditam e as circunstâncias só pioram. O que você faria? Continuaria repetindo os erros do passado ou ousaria buscar algo que pudesse transformar tudo? Essa não é uma questão apenas de hoje. É uma realidade que muitos enfrentaram ao longo da história. E foi exatamente isso que aconteceu com um jovem rei, que aos 25 anos recebeu um trono devastado, uma nação quebrada e uma herança de destruição espiritual. Cercado por dúvidas, pressões e inimigos por todos os lados, ele precisou tomar uma decisão que mudaria não só a sua vida, mas o destino de seu povo. A história desse homem não é apenas sobre poder, conquistas ou realeza. É uma lição de coragem, fé e determinação. Ele encontrou um segredo que muitos buscam, mas poucos descobrem: como viver completamente em paz, mesmo em meio às maiores tempestades. O que ele fez que mudou tudo? Como um reino falido se tornou um exemplo de restauração e vitória? E o mais importante, o que podemos aprender com ele para enfrentar nossas próprias batalhas? Prepare-se, pois esta história não é apenas um relato antigo, mas um mapa para encontrar a verdadeira paz, aquela que permanece mesmo quando tudo ao redor desmorona. À medida que avançamos, você será desafiado a refletir sobre suas escolhas e descobrir como transformar seus próprios desertos em jardins férteis. Você está pronto para desvendar o segredo que pode mudar sua vida? Então, venha comigo e mergulhe na história de Ezequias. O que ele fez pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Ezequias tinha apenas 25 anos quando assumiu o trono de Judá. O cenário era desolador. O reino estava falido, as cidades devastadas e a idolatria reinava. Seu pai, Acaz, largara um legado de destruição. Ele fechou as portas do templo, apagou as lâmpadas e sacrificou a deuses estrangeiros, buscando neles a vitória que jamais veio. Esse legado refletia o peso de uma gestão espiritual fracassada. O texto de 2 Crônicas 28 narra como Acaz abandonou o Senhor, levando Judá à ruína. É nesse contexto que Ezequias se torna rei. Ele poderia ter usado as ações do pai como justificativa para seu próprio fracasso, mas escolheu algo diferente: romper com o ciclo de destruição. Quantas vezes olhamos para nossas vidas e culpamos as gerações passadas por onde estamos? Pais que não nos deram oportunidades, avós que deixaram dívidas, exemplos ruins que nos marcaram. Contudo, a Bíblia nos ensina que, embora os erros das gerações anteriores nos afetem, Deus nos dá a chance de reescrever nossa história. Ezequias não apenas reconheceu os erros de Acaz, mas tomou uma decisão. Ele não viveria preso ao passado. Ele sabia que a paz verdadeira não seria alcançada buscando culpados ou justificativas, mas através de uma ação concreta de retorno a Deus. Esse rompimento exige coragem, exige reconhecer que a mudança não vem de fora, mas de dentro. Quando escolhemos mudar, precisamos abandonar desculpas, perdoar o passado e olhar para o futuro com determinação. A paz não é a ausência de conflitos, mas o alinhamento com Deus, mesmo em meio às tempestades. Ezequias mostra que o que recebemos dos outros não define quem somos. O que define é como reagimos a isso. A primeira ação de Ezequias como rei foi decisiva: abrir as portas do templo. Para ele, trazer Deus de volta ao centro da vida de Judá era mais importante do que reconstruir exércitos ou reparar as finanças do reino. Ele sabia que sem Deus nada mais teria sentido. 2 Crônicas 29 registra que, no primeiro mês de seu reinado, Ezequias convocou os sacerdotes e levitas e ordenou: santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Tirai toda a imundícia do santuário. Ele não esperou pelo momento certo. Agiu imediatamente. Isso nos ensina que mudanças verdadeiras começam quando tomamos decisões imediatas. Quantas vezes adiamos a mudança? Planejamos para o mês que vem, para o ano novo ou para quando as coisas melhorarem. Mas a verdadeira transformação não espera. É preciso decidir, agir e confiar que Deus irá suprir o que falta. Ezequias também reconheceu a importância de limpar a casa, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele reparou o templo,
restaurou os sacrifícios e restabeleceu o culto. Essas ações simbolizam o que precisamos fazer em nossas próprias vidas. Identificar o que está quebrado e sujo em nosso coração, entregar a Deus e permitir que Ele restaure. O mais impressionante em Ezequias foi sua disposição de mudar o destino de uma nação. Ele não tinha recursos, nem exército, nem aliados. Tudo parecia estar contra ele. Mas ele tinha Deus, e essa era sua força. Deus sempre age quando o colocamos em primeiro lugar. Ele não promete que será fácil, mas garante que valerá a pena. Ezequias decidiu que sua vida e seu reinado seriam diferentes, e sua história mostra que Deus honra os que decidem honrá-lo. Depois de abrir as portas do templo e iniciar sua restauração, Ezequias chamou o povo para um momento decisivo, a celebração da Páscoa. Esta não era apenas uma festa religiosa, mas um chamado à lembrança da libertação que Deus havia operado no Egito. Era um símbolo poderoso de recomeço. Ezequias sabia que para que o povo de Judá voltasse a experimentar a paz, era necessário reconectar os corações à presença de Deus. Ele convidou as tribos remanescentes de Israel, mesmo aquelas que haviam se afastado. Sua mensagem era clara: voltem ao Senhor e Ele se voltará para vocês. A celebração da Páscoa teve um impacto profundo. Não era apenas um evento tradicional, era um momento de restauração espiritual. Sacrifícios foram oferecidos, louvores encheram o templo e o povo renovou sua aliança com Deus. Para muitos, foi um retorno ao propósito original, ao que significava ser o povo escolhido do Senhor. Essa celebração nos ensina a importância de trazer Deus para o centro de nossas vidas, especialmente em tempos de crise. A Páscoa lembrava o povo de que Deus era um libertador fiel, mesmo quando eles haviam se desviado. Também nos lembra que sempre podemos voltar para Ele. O texto de 2 Crônicas 30 destaca que o povo celebrou com grande alegria, pois muitos anos haviam se passado desde que uma Páscoa tão significativa fora realizada. A restauração espiritual traz uma alegria que o mundo não pode oferecer. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele restaura nosso coração, nosso propósito e nossa paz. Assim como Ezequias, precisamos buscar essa restauração em nossas vidas. Limpar o templo, consertar o altar e oferecer nossos sacrifícios a Deus significa entregar nosso coração, nossa mente e nosso espírito a Ele. Só assim experimentaremos a verdadeira paz. A decisão de Ezequias de restaurar a adoração a Deus trouxe frutos imediatos. O povo começou a lembrar dos feitos poderosos de Deus no passado, e isso reacendeu a fé em seus corações. A memória é uma arma poderosa para fortalecer a confiança no Senhor. Quando enfrentamos desafios, é fácil esquecer como Deus já nos livrou antes. A mente humana é rápida em focar nos problemas atuais e ignorar as vitórias passadas. Ezequias sabia que a celebração da Páscoa não era apenas uma festa, mas um meio de recordar o poder de Deus. Ezequias trouxe esse princípio para o povo. Ele os levou a lembrar que o mesmo Deus que libertou Israel do Egito ainda era o Deus de Judá. Essa memória trouxe esperança e coragem, mesmo diante de um cenário desolador. Nós também precisamos exercitar nossa memória espiritual. Quantas vezes Deus já nos livrou? Quantas portas Ele abriu? Quando nos lembramos de suas ações no passado, nossa fé se fortalece para enfrentar o presente. Ezequias mostra que a paz interior começa quando reconhecemos que Deus sempre esteve conosco. Não importa o tamanho do desafio, Ele é maior. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança é um exercício que nos mantém firmes, mesmo em meio às tempestades. Lembre-se, a memória da fidelidade de Deus é uma ferramenta poderosa para enfrentar qualquer adversidade. Após todas as ações de Ezequias para restaurar Judá, o rei Senaqueribe da Assíria decidiu atacar Jerusalém. Senaqueribe era conhecido por suas vitórias esmagadoras e acreditava que venceria facilmente. Afinal, Judá parecia um alvo vulnerável. A fidelidade de Ezequias foi testada. Ele poderia ter cedido ao medo, mas escolheu confiar no Senhor. Sua confiança não foi baseada em forças humanas, mas em uma fé inabalável. Ele declarou ao povo: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e guerrear nossas batalhas. Essa declaração de fé é uma lição poderosa. Muitas vezes, os maiores testes vêm justamente após nossas decisões de fidelidade. Parece contraditório, mas é nesses momentos que nossa confiança em Deus é refinada.
Senaqueribe enviou cartas desafiando Ezequias e o povo, dizendo que nenhum Deus havia livrado outras nações. Ele zombou do Deus de Israel. Essas palavras poderiam ter abalado a fé de muitos, mas Ezequias e o profeta Isaías recorreram ao único lugar que realmente importa, a presença de Deus. Eles oraram, clamaram aos céus e confiaram que Deus agiria. A resposta foi sobrenatural. Deus enviou um único anjo que destruiu o exército assírio. Senaqueribe, humilhado, voltou para sua terra, onde foi morto por seus próprios filhos. Essa história nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. A fidelidade a Ele não elimina os testes, mas nos garante a vitória. O segredo para viver em paz, mesmo diante das batalhas, é saber que Deus peleja por nós. Quando Senaqueribe cercou Jerusalém, a tensão era esmagadora. O exército assírio era imenso e a cidade estava sem rota de fuga. Os habitantes temiam o pior, mas Ezequias permaneceu firme, recorrendo à única fonte de segurança verdadeira: Deus. Ele convocou Isaías, o profeta do Senhor, e juntos clamaram. Essa parceria espiritual ensina a importância de caminhar com pessoas que compartilham do mesmo propósito. Em tempos de crise, estar cercado de quem também confia em Deus faz toda a diferença. Enquanto Ezequias e Isaías oravam, Deus estava agindo. Ele enviou um único anjo para destruir o exército assírio, mostrando que o poder divino não depende de números ou força humana. Em uma noite, 185.000 soldados foram derrotados e Senaqueribe fugiu. Essa vitória ensina que no caos, o que vemos com nossos olhos não define a realidade. Deus trabalha nos bastidores, muitas vezes de forma invisível, mas sempre poderosa. Assim como Eliseu orou para que seu servo visse os exércitos celestiais que os protegiam, precisamos lembrar que Deus está no controle, mesmo quando parece que estamos cercados. Após a vitória, Jerusalém foi reconhecida pelas nações vizinhas. Povos que antes a desprezavam começaram a trazer presentes para Ezequias, reconhecendo que o Deus de Israel era incomparável. Isso demonstra que quando confiamos em Deus, até nossos inimigos reconhecem sua soberania. Na vida, enfrentamos cercos emocionais, espirituais e físicos. O segredo é lembrar que Deus é maior do que qualquer problema. Ele não apenas nos livra, mas transforma o caos em testemunho. Com Deus, as batalhas mais difíceis se tornam as maiores oportunidades de exaltar seu nome. Ezequias não apenas salvou Jerusalém, mas deixou um legado espiritual transformador. Ele ensinou ao povo que a verdadeira paz não vem de estratégias humanas, mas de uma vida centrada em Deus. Enquanto seu pai, Acás, deixou um reino destruído e espiritualmente morto, Ezequias entregou ao povo uma herança de fé. Ele mostrou que, independentemente do que herdamos, podemos escolher construir algo novo e melhor. Essa escolha começa com o reconhecimento de que Deus deve ser a prioridade. Ezequias não confiou em exércitos ou riquezas, mas no Senhor. Seu exemplo nos ensina que, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de tudo o mais. O legado de Ezequias foi um povo restaurado, uma cidade fortalecida e um testemunho vivo do poder de Deus. Seu reinado é um lembrete de que nossa fidelidade hoje impacta as gerações futuras. Podemos deixar aos nossos filhos não apenas bens materiais, mas um exemplo de fé e confiança no Senhor. Assim como Ezequias transformou um reino falido em um testemunho de vitória, podemos transformar nossas vidas, famílias e comunidades. O segredo está em confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Ele é fiel para honrar aqueles que o buscam de todo o coração. Mesmo vivendo uma vida de fé, todos somos falhos. Ezequias também teve momentos de erro, mas sua grandeza estava em reconhecer suas falhas e buscar a correção. Reconhecer erros não é fraqueza, é força. É um sinal de maturidade espiritual e confiança de que Deus trabalha por meio da humildade. Quando admitimos nossas falhas, damos espaço para Deus nos transformar e fortalecer nossos relacionamentos. Ezequias é um exemplo bíblico. Nos mostram que o segredo para viver em paz não é ser perfeito, mas ser disposto a corrigir o que está errado e buscar sempre a vontade de Deus. A história de Ezequias nos ensina que a paz verdadeira não é a ausência de lutas, mas a presença de Deus em nossas vidas. Ele transformou um reino destruído em um exemplo de fé, porque escolheu alinhar-se com o plano divino. Para vivermos completamente em paz, precisamos tomar decisões intencionais, priorizar Deus,
romper com o passado e seguir o propósito para o qual fomos criados. Essa paz começa no coração e se manifesta em todas as áreas da vida. Mesmo que você tenha razões para fracassar, não permita que elas definam seu destino. Deus já preparou a vitória, basta confiar nele. A paz que excede todo entendimento é fruto de um coração que descansa em Deus, independente das circunstâncias. E agora, é sua vez de decidir. Qual legado você deseja deixar? Que a paz do Senhor reine em seu coração e em sua vida, hoje e sempre.